Boa noite. Boa noite, gente. Chamando a professora Thalita para poder a nossa convidada. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa terceira live do Seminário Internacional, Grupo de Estudos Ameríndios e Fronteiras. Estou vendo aqui os comentários. Augusto, Ariana. Oi, Ariana. Oi, Júlia. Marcinho, Fátima. Boa noite. Boa noite, Marcinho. Boa noite, gente. Seja muito bem-vindo nessa noite, dia de Ogum, iniciando a nossa noite com um papo com a professora Thalita Vidal. Vamos conversar um pouquinho sobre currículo e desconstrução multiculturalista. Olá, tudo Oi, bom? Thalita, conseguiu? Tudo bem? Tudo. E por aí? Tudo bem, tudo seguindo. Tá escutando bem? Tô. Tá tudo tranquilo. Tá bom, também te escuto muito bem. Então, acho que nós podemos começar. Estamos vendo aqui Guilherme, Ana Clara. Tem uma galera, que legal. Lembrando mais uma vez para os ouvintes que quiserem certificado, só enviar um print de pelo menos 3 das nossas lives para o nosso e-mail, educaçãodescolonizadora@gmail.com, e será enviado um certificado para você, tá bom? Hoje nós temos como convidada a professora Thalita Vidal, que foi minha orientadora do mestrado. Vamos bater um papo sobre o currículo e desconstrução multiculturalista. Vamos também conversar um pouco, né? O tema do nosso seminário é Pensando Mulheres na Ciência. Então, vamos conversar um pouquinho com a professora Thalita para saber como que foi esse caminho de pesquisa. Todo mundo entrando. Tem bastante gente. Vou me apresentar, Thalita, e depois eu passo para você se apresentar um pouquinho. Pode ser? A gente vai trocando Ok, assim? tá ótimo. Então, boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Maria Carolina, eu sou pedagoga e mestre em educação pela UERJ e integrante do GEAF, o Grupo de Estudos Ameríndios e Fronteiras. E hoje nós temos a professora Thalita Vidal para conversar um pouquinho conosco sobre o tema, né, currículo e desconstrução multiculturalista, pensando um pouco a perspectiva pós-estrutural. A professora Thalita, ela atua nos programas de pós-graduação PROPED UERJ, no Maracanã, e o PPGEC,
na FEBEF, que é o programa de pós-graduação da UERJ em Duque de Caxias. A professora Thalita também tem uma ampla produção na perspectiva pós-estrutural, e hoje ela vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho, né, fazendo esse trabalho de divulgação científica. Espero que todo mundo goste, façam seus comentários, perguntas, e que a gente tenha uma noite muito agradável. Thalita, pode se apresentar? Fica à vontade. Agradecer primeiro ao GEAF, né, pelo convite, a Dani, a Carol, muito satisfeita, assim, primeiro pela parceria que eu já tenho com a Dani desde o tempo lá do doutorado, e pela Carol, que é bom a gente reencontrar as pessoas, né? E a Carol, como ela falou, ela fez o mestrado comigo lá na FEBEF. Eu fico muito feliz de ver ela integrada, continuando o percurso de pesquisa, né? Continuando na sua formação como pesquisadora. Então, e também agradecer a todos aí que se dispuseram nesse feriado de São Jorge para aqui ouvindo essa discussão. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre o que é o eixo, me parece ser o eixo que mobiliza, né, essas discussões que têm acontecido sistematicamente, que são mulheres na ciência. E quando a Carol, a gente estava conversando, ela estava me passando, eu estava pensando, eu tinha acabado de ver o Radioatividade, que é o filme com a Marie Curie, que eu amo de paixão, mas uma coisa que já me incomoda há bastante tempo, e isso ficou mais presente, é que quando se fala do poucas mulheres na ciência, em geral as pessoas estão se reportando a um tipo de ciência, né? Que a gente está de fora, né? Não é as ciências humanas, porque eu não tenho os dados gerais, mas eu li há pouco tempo que no Brasil as mulheres são a maioria nas ciências humanas, e eu acho que isso tem uma razão de ser, né? A gente pode ser poucas mulheres ou não, em número ainda significativo que nos represente, né, já que nós somos cerca de mais de 50% da população, mas certamente nas ciências humanas nossa presença é maior. E aí, acho que até eu vou começar pelo que eu tinha colocado no final. Será que essa maior presença das mulheres também não tem a ver com uma certa desqualificação das ciências humanas, como se nas ciências humanas as mulheres, fosse o lugar das mulheres fosse as ciências humanas. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu passei no vestibular de engenharia química, não gostei da engenharia química, e resolvi ser professora de química. Então, é um ambiente muito machista, né? Eu estudava no Fundão, no Centro de Tecnologia, e no final do século passado aquilo era realmente um ambiente muito, muito masculino, né? E poucas mulheres. Hoje essa situação reverteu muito, mas ainda poucas mulheres da minha geração presentes. Eu acho que a gente tem que reverter isso, né? Lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Inclusive na ciência que ela quiser estar. Não é porque nós somos mulheres que o melhor lugar para nós é nas ciências humanas, embora eu ame as ciências humanas. Né? Então, mas aí eu queria, além dessa questão, acho que tudo isso tem a ver com uma compreensão do que seja ciência, né? Do que e de que forma as ciências humanas é vista nesse quadro, como se ela fosse menos ciência. E eu acho que a gente, muitas vezes, entre nós mesmos dessa área, a gente fica meio sem saber o que responder para isso, né? Porque é uma visão muito pragmática que fazer ciência serve para o objetivo imediato. Eu não tenho essa compreensão, acho que nem ciências duras têm essa compreensão, né? Acho que a gente faz ciência para
para estudar, para tentar compreender o mundo e para que esse conhecimento seja colocado a serviço do mundo. E isso não depende, como esse conhecimento vai ser apropriado, não é uma decisão da ciência, é uma decisão que passa pela organização política, pelos sistemas políticos que a gente tem, né? Não é porque a produção na área médica, por exemplo, a gente tem um grande avanço que ela está disponível para as pessoas, como deveria estar, né? Então, isso não é um problema da ciência, né? Então, eu acho que as ciências humanas elas têm contribuído e muito, e não é à toa que elas estão atacadas, para que a gente tenha uma maior compreensão do funcionamento desse mundo. Então, as discussões hoje tão candentes sobre racismo, sobre a questão do machismo, né? O machismo estrutural, o racismo estrutural, são as ciências humanas que nos permitem ter essa compreensão, né? São estudos, vários pesquisadores, desbravadores no campo das ciências humanas, que hoje nos levam a ter essa compreensão, e essas reflexões estão disseminadas na sociedade, né? Assim, para o bem e para o mal. Para as pessoas se colocarem contra, você colocarem a favor. Mas são questões, até quando as pessoas se colocam contra, isso está circulando, né? São questões que estão circulando e hoje ainda há pouco, eu estava trabalhando e estava ouvindo rádio, e estavam falando do cancelamento, que há pouco tempo, eu nem acompanhei isso nas redes, ainda bem, mas que tinha um movimento pelo cancelamento do Shakespeare. Eu acho isso uma maluquice, né? Também não acompanhei. Porque ele acusando o Shakespeare de ser pedófilo por conta de um relacionamento que ele teve com a mulher de 14 anos. Vamos nos exportar para a Inglaterra no tempo de Shakespeare, a gente fazer esse julgamento daqui para lá, eu acho muito complicado, né? Não é isso. Agora, sem dúvida, era comum, né? Era normal, não tinha normal, entre aspas, né? Não era posto em questão, né? Sim, esse tipo de relacionamento. Hoje, é também uma contribuição das ciências humanas, sabe? É isso que a gente precisa reforçar para as pessoas. É também uma contribuição das ciências humanas. E no campo se a gente traz mais para o campo, eu acho que eu não difiro a questão da economia, dessas questões que são muito situadas no campo do comportamento, dos valores. Eu acho que não é a gente resolve uma coisa para depois resolver outra, não tem essa compreensão mesmo. Mas eu acho que mesmo, assim, hoje a questão indígena, que é uma questão cara para o GEAF, né? Todas essas implicações culturais na vida dessas pessoas uma produção, essas preocupações, elas estão aí para a gente discutir, porque foram pesquisadores das ciências humanas, das diferentes ciências humanas, que se debruçaram sobre essas questões, né? E aí, inclusive a gente que é da educação, como é que a gente deve estar pensando isso também na educação? Então, é nesse sentido que eu acho que, primeiro, reafirmar a importância de todas as ciências, elas são diferentes, elas têm seus objetos, suas especificidades, e acho que mulher, ela deve estar onde ela acha que deve estar, né? Acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que estar falando nisso sempre, né? A gente tem que estar falando isto muito e sempre, né? A outra coisa é a questão sobre a minha trajetória, né? Eu nunca tinha parado para pensar exatamente sobre essas questões, mas instigada, eu não acho, pelo menos do que eu tenho pensado na última semana, e eu pensei bastante, eu não acho que as minhas dificuldades, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida acadêmica, elas tenham uma ligação direta com as questões, com relações de gênero, né? E acho que talvez isso se explique porque eu fiquei viúva muito cedo, então
embora com duas filhas pequenas, então eu desenvolvi uma certa independência de me afirmar como pessoa nesse mundo, né? Que é um pouco isso. Eu acho que grande parte das relações, dos casamentos e tal, por mais que não é uma questão das pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas existe uma lógica na sociedade que eu acho que isso acaba criando certos constrangimentos. Né? E, às vezes, conversando com amigas e tal, eu percebo isso. Então, assim, como eu não tinha um marido para prestar conta e nem ia topar essa relação, eu não sinto que essa questão tenha sido uma questão muito importante na minha vida. Eu acho que as minhas dificuldades elas foram maiores, dificuldades de ordem econômico-social. Embora eu não seja, eu não posso, eu nunca vivi uma situação de miséria, nunca faltou comida na minha casa, então, mas meus pais eram semi-analfabetos e foi com dificuldade que eu cheguei até aqui. Então, eu não tive oportunidades que eu acho que são fundamentais para você ampliar. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que foi a universidade especial que me abriu possibilidades de mundo, para eu conhecer coisas que eu não conheceria se eu não tivesse podido frequentar, e não qualquer faculdade, mas uma universidade pública, como a UFRJ, onde eu fiz toda a minha formação, e depois no doutorado na UERJ, mas já bem mais tarde. Então, foi nesse espaço, um espaço muito elitista, né, como eu falei, estava na engenharia química, no fundão, então era um espaço muito elitista, e assim, isso eu sentia que eu não era por estar ali, mas não é por eu ser mulher, mas eu não era por estar ali, porque eu precisava sair de casa com meu pai para pegar carona, para não pegar ônibus cheio, às 4h30 da manhã, para estar 5 horas da manhã sentado esperando começar as aulas no fundão, né? Então, e depois voltar para casa. Então, isso eu tenho muito orgulho dos meus pais por eu ter me possibilitado experimentar isso, né? Com todas as dificuldades. E assim, quando eu casei, não tão cedo, né, mas antes eu estava começando, antes de trabalhar, eu estava casada com 2 filhas e fiquei viúva logo depois, aí eu já tinha minha primeira matrícula no estado, e eu tinha que dar conta da sobrevivência das minhas filhas, né? Então, a maternidade não foi uma barreira, porque eu também sou privilegiada no apoio que eu tive com a minha família, com meus pais. Depois, meu pai faleceu com a minha mãe, eu fui morar com os meus pais e tal. Mas, e aí, assim, tinha uma relação que eu comecei a fazer o mestrado logo depois, e tinha uma relação, eu podia fazer o mestrado e tal, porque eu tinha um suporte familiar também, né? Eu acho que isso foi importante, eu não tinha que deixar minhas filhas com uma outra pessoa e tal. E acho que muitas vezes a questão da maternidade, acho que é uma questão cultural também, que tem a ver com a questão do machismo estrutural, né? E eu acho que as mulheres têm que pensar muito sobre isso. Eu não estou falando que isso é fácil, que a gente muda isso, mas a gente tem que pensar sobre isso. Porque muitas vezes as dificuldades que estão postas pela maternidade é muito porque a gente se assume como provedores de nossos filhos, né? Assim, como se a gente tivesse tido filho sozinho, né? E sempre o marido ajuda, né? O pai ajuda. O pai não ajuda, o pai precisa, ele é parte disso, né? Então, acho que essas questões, e assim, embora eu fiquei só 4 anos casada, a gente tinha essa relação em casa, né? Eu fiz o curso de licenciatura casada, já com uma filha pequena,
e tive todo o suporte para fazer esse curso, assim, suporte. A gente discutiu muito que era legal e fazer e tal, sabe? E não tinha essas coisas. Outro vai lavar a fralda, vai passar a fralda, porque eu tenho que dar conta. Então, a gente tinha muito dessa relação. Uma parceria. Exatamente. Mas eu acho que também a gente que é mulher, a gente tinha que se botar mais, de uma forma mais propositiva e colocar estabelecer algumas barreiras sobre isso, não ficar esperando a ajuda do outro, sabe? Acho que é um pouco. Acho que também os homens têm mudado muito. Eu conheço pessoas, conheço casais e tal, que os homens assumem muito mais essa parcela. E conheço outros que não, né? Mas eu acho que elas precisam ser paliativas. Eu acho que é interessante, acho que a gente precisa, é uma questão até reparadora, tá abrindo possibilidades para as mulheres estarem mais presentes. Acho que isso é um movimento, mas acho que isso não se resolve. Acho que precisa reverter essa situação. E eu também, aí com relação à minha vida profissional e acadêmica, eu também fiquei pensando sobre isso. O fato de eu estar na educação, pode ser isso, certamente. Eu sempre atuei em lugares em que as mulheres eram maioria, né? Em todas as escolas em que eu trabalhei, as mulheres eram maioria. Tive alguns diretores homens, mas não foram a maioria. Um diretor que eu tive numa escola que eu trabalhei, mas ele continuava diretor muito mais por uma comodidade nossa, porque nenhuma de nós queria se assumir a direção. E aí, quando a gente se revoltava muito, aí a gente deixa ele ali, porque, na verdade, ele era o diretor, mas a gente ficava ali meio que não dá para ir por aí, não dá para aqui. Então, assim, no meu local de trabalho, realmente, eu estou falando isso da educação básica, e quando eu trabalhei no espaço privado, era um espaço mais machista, não por conta do meu curso, né? Eu acho que na Estácio era porque sempre tinha curso de direito junto, e isso me incomodava muito. Aí era muito gritante isso, porque tinha dois preconceitos, a questão da gente ser da educação, da pedagogia, e eles serem do direito, e a questão de ser mulher, isso eu sentia, não de forma explícita, mas eu sentia. E na UERJ, não. Né? Na minha unidade, a gente é a maioria. Né? E, assim, acho que também, acho que na FEBEF nunca teve um diretor homem, só a diretora adjunta. Teve a Marise, depois a Tereza, agora são dois homens. Mas, assim, eu também acho que eu não fui diretora em 2015, sei lá, acho que foi. Porque eu falei, gente, eu estou em estágio probatório, acabei de entrar aqui, porque assim, não é essa questão assim, tão presente como em outros lugares são. Né? Lá no PPGE, que a maior parte é mulheres, aqui no PROPED, outro dia a gente estava contando assim, a maior parte das linhas de pesquisa tem um homem, só na linha de cotidiano que tem mais. Então, é um homem e um montão de mulheres. Um homem e 14 mulheres. Então, a gente um pouco isso, assim, eu não sinto, eu me acho privilegiada por ter essa oportunidade, né, mas isso não estou generalizando, acho que tem espaços, e acho que também por ser na educação, tem mais mulheres e tal, não sei o quê, eu acho que isso ajuda. Né? Assim, no Proped, eu cheguei a fazer as contas no Proped, nós somos quase 50 professores, os homens são menos de 40%. Então, e mesmo assim é por uma linha que desequilibra, porque nas outras ele só tem o direito à cota de uma. Mas eu acho que maioria. E assim,
onde que eu senti mais forte a questão do machismo foi na militância sindical e na militância partidária, mais na militância partidária do que na sindical, por ser também um sindicato de mulheres, né? Mas no sindicato essa coisa era mais forte. Mesmo nós sendo, as mulheres sendo a maioria, tinha que falar grosso às vezes, porque tinha lá, os homens assumem essa liderança com muito mais facilidade, vão para frente com muito mais facilidade. E Isso é o relato de muitas mulheres, né? Muitas mulheres militantes apontam isso, né? Que o homem já delega já o papel que você tem que ocupar dentro da militância. Isso, né? Isso. E foi aonde, Thalita, que você militou? Aonde que você militou? Eu fui da direção municipal e depois da direção regional do PT. Eu fui da executiva municipal e depois eu fui da executiva regional. Isso é muito interessante, porque eu entrei na executiva municipal por acaso, né? Eu morava em Campo Grande, eu morava em Realengo, militava no PT em Campo Grande e tal, e participava lá, e na convenção lá, o meu grupo político tinha eleito uma pessoa que ia entrar na chapa. A chapa era o primeiro ano da chapa que estabeleceu 30% de mulheres na cota, a chapa proporcional e tal. E aí a gente veio para a convenção e quando eu estava botando o pé na porta da convenção, uma militante muito antiga, já faleceu há muito tempo, super histórica, aí me puxou pelo braço e falou, você vai representar a gente na direção, na chapa. Eu falei, não, é o fulano. Não, é porque a gente precisa de mulher para completar a cota. Eu achei aquilo tão esquisito, mas era assim, porque você é mulher, você é sindicalista e você é da Zona Oeste. Então, você vai entrar. Então, assim, aí eu entrei, mas isso deu uma confusão danada, né? Porque a pessoa que estava indicada, é claro que ficou sem falar comigo um tempão. Como é que se. E eu disse, gente, eu não quero, não, você tem que ir. Acabei em Campo Grande também, assim, todo mundo me olhando esquisito. Aí eu entrei na direção municipal, aí me colocaram na secretaria sindical. Eu lembro a primeira reunião, era uma sala cheia de homem, e eu era secretária sindical. Aí eu entrei, era para preparar uma atividade, sei lá. Aí consegui dar conta. Ó, você tem que falar alto, né? Era assim, sindicalista, não era professor, era sindicalista. Aí tinha um amigo que ele era não sei qual era o cargo, não sei se era secretário-geral ou vice-presidente. Na época não era meu amigo, não. Depois ficou muito meu amigo, também já faleceu. Aí passou e tal. Aí a gente estava tomando uma cerveja. Aí ele falou: bom, eu fui para aquela reunião para saber se você ia conseguir segurar a onda. Aí, você sabe, então, ele estava ali para ver se eu conseguia dar conta. E era assim, um auditório, sabe? Eu falei, gente, eu já participei de várias reuniões, você não estava na frente, mas levei, sabe? Estão colocando reunião até no Lattes. Então, é de menos. E aí fui, quando eu da direção, a gente acabou, esse meu amigo era de outro grupo político, mas durante o processo a gente acabou ficando juntos, nós estamos juntos, e eu fui para a executiva regional, compondo chapa também. Mas aí o ambiente partidário é onde o macho. E isso que eu acho, sabe? Eu estou muito pessimista, porque eu acho que essas coisas elas não podem ser adiadas para amanhã a gente resolve. Eu acho que essas coisas elas precisam ser acompanhadas, né, desde sempre. E eu tinha tanto no município quanto no estado, tinha uma amiga. Tem muito tempo que a gente não se encontra, mas a gente era muito próxima, né? E ela
da Secretaria de Mulheres e tal, e eu nunca gostei de militar na Secretaria de Mulheres, mas sim, a gente fazia umas discussões que eram legais, né, sobre isso, e ela estava sempre... Isso há mais de 20... quase 30 anos atrás, né? Então, elas estavam lá chamando atenção sobre isso e tal. Então, acho que isso é importante. Bom, essa sua fala, Thalita. Estou até colocando aqui, história inspiradora. Porque essa coisa, né, que a gente como a gente, de coloca a gente num pedestal, né, da pesquisa inalcançável, e eu acho que o título, né, Desconstrução Multiculturalista, que a gente ainda vai chegar, mas você já veio falando, né, dessa desconstrução do lugar da mulher na ciência e do que é a ciência, e, né, da onde que você sofreu mais, né, no caso, a questão do machismo. Sim, sim, porque sim, eu fazer o doutorado, Carol, não era a minha opção. Eu tinha feito mestrado em 98, terminei em 98, eu já estava trabalhando numa instituição de ensino superior privada. Fui demitida algum tempo depois, 7 anos depois, aí logo a Estácio me chamou, eu fui na Estácio, assim, eu tenho muita gratidão, acho que é muito forte, né? Mas eu reconheço muito a chance que eu tive, tanto na FEUC, lá em Campo Grande, que foi a primeira instituição que confiou para mim trabalhar, e eu tinha muita vontade de trabalhar no ensino superior, e depois na Estácio, que me permitiu, assim, acho que as pessoas que eu conheço hoje, que estão nas universidades por aí, eu conheci na Estácio, né? E a gente viveu, mesmo sendo uma instituição privada, hoje ela não é mais isso, mas naquele momento era um lugar que a gente conseguia trabalhar, que era a gente tinha empregabilidade na Estácio, então todo mundo era da Estácio. Então, se você fizer uma enquete hoje, quem fez concurso desde 2010 na UERJ, por exemplo, todo mundo da Estácio. Eu fui do comitê organizador do ENDIP, todo mundo da Estácio, né? Então isso, para mim, foi muito legal. Né? E o que me levou para fazer o doutorado é porque era uma vida muito massacrante, né? Era uma vida de auleira. Eu passava mais, eu me dividia de segunda a sexta, quando eu não tinha uma especialização ou uma reunião sábado, era de segunda a sexta, ou na sala de aula dentro do carro. Eu rodava quase 500 quilômetros por semana de carro, né? Eu trabalhava em Santa Cruz, em Belfort Roxo e tal, isso de noite e dirigindo. E isso vai te destruindo. E não era só fisicamente, meu corpo começou a dar sinais, mas depois eu fui percebendo que era assim, você não está bem, né? Sim. E enquanto isso compensava financeiramente, estava legal. Mas quando começou, a Estácio começa a se modificar e começa a apertar, diminuir carga horária, reduzir em 1/3 de uma carga horária, eu falei, gente, não é por aqui. E aí eu pedi para sair, aí já tá, só que você está trabalhando tanto, quando acaba você fica sem fazer. Eu falei, não, vou fazer o doutorado. E aí foi onde eu fui parar na UERJ, e para mim acho que foi uma tábua de salvação, assim, que eu acho também isso muito legal, sabe? Eu não defendo que o meu percurso formativo é o que todo mundo deve seguir, né? Mas eu tenho muito orgulho do meu percurso formativo. Ter passado pela educação básica o tempo que eu passei, ter ido para uma instituição privada como passei, a minha militância sindical e partidária. Então, eu acho que eu chego no doutorado com uma outra... preparada. Né? Não que as outras pessoas não estivessem preparadas, mas eu me sentia mais segura, né? E sabendo que é o que eu queria fazer. Também é um pouco isso, né? Uma visão de mundo ampliada também, né? Sim, isso. Olhando a universidade de uma forma...
Não é de olhar de fora, mas assim, eu sou uma pessoa que estou vindo de outro lugar para a universidade, né? Eu fiquei bastante tempo, eu não fui me formar todo o tempo dentro da universidade. Eu me formei, saí e voltei, e acho que eu gosto disso, né? Não Diferente. estou dizendo, isso não é receita, mas eu gosto muito disso na minha formação. Sim. E quando o, o, o projeto que eu escolhi, que foi o projeto da Tura, é que tinha mais a ver com o que eu queria estudar. E hoje eu quase passei para o doutorado na Unicamp, mas assim, não tinha a menor chance, ainda bem que eles perceberam, acho que eu deixei bastante, acho que eu não fui sutil o suficiente, porque a minha entrevista foi muito legal, mas na hora que perguntaram se eu ia para Campinas, ia morar em Campinas, eu falei, não, né, dá para vir aqui, sabe, você dá aquela escorregadela, né, mas assim, naquele momento, inclusive, eu não tinha condições de Não ir para tinha como ir. Campinas, não tinha como. Bom, é, e aí, assim, eu não tenho dúvidas também, eu estou falando desse percurso todo, mas acho que o Propédia tem uma importância vital na minha formação, sabe, como pesquisadora. Não é só pelo doutorado e pela titulação, né? Acho que me abriu muito a outra perspectiva, assim, eu tenho na compreensão do que significa fazer ciência no século XXI. E essas coisas que eu falei sobre o que é a ciência, qual é o lugar da ciência, é, o, qual a importância social, né, a função social da ciência. Acho que o Proped, para mim, foi fundamental nesse processo. Né? E não só como estudante, só, né, orientanda e tal, mas o tempo que eu fiquei 2 anos e meio na representação estudantil do Propet. Né? E acho que isso, assim, no dia eu estava conversando com o orientando meu, eu estava falando, cara, isso para mim foi fundamental, porque o que é fazer pesquisa, quais são os ônus e os bônus de fazer a pesquisa, o que você precisa fazer. E aí, quando eu fiz concurso da UERJ, porque eu queria não só ser professora da graduação, eu fiz essa discussão com várias pessoas. Assim. Não, professora da graduação, eu já fui. Eu quero, claro, ainda quero um espaço privado e tal, mas eu tenho essa experiência, eu quero orientar, eu quero fazer pesquisa, eu quero estar num programa de pós-graduação e tal, e eu acho que eu consegui construir minha carreira ao longo do doutorado, que me possibilitou, quando eu entrei na FEBEF em 2013, eu logo pedi credenciamento no programa, né, e 6 meses depois, me chamaram para assumir a coordenação do programa. Né? Eu falei, esse povo é doido, mas eu consegui. Eu tinha muito medo, muita insegurança, mas eu sabia com quem eu podia contar, e isso foi super importante. E o que eu ouvia das pessoas vai, assim, vai que a gente vai dar força e tal. Então não foi um tiro. Eu também eu tenho isso assim, eu gosto de ousar, mas não gosto de dar um passo maior que a perna, né? Eu posso achar, eu preciso esticar bem a minha perna para eu não cair. Mas se eu achar que minha perna não dá, também eu não vou. E acho que isso também foi muito importante. Eu agradeço isso muito ao Proped, ao ET, a tudo isso, né? É, Então, o Propede é uma eu, escola, né? Para a vida é, acadêmica e pessoal, né? Muito bom. isso. E é isso, assim, eu acho que eu sou hoje resultado dessas experiências todas, né? Assim, eu estou te falando para vocês aqui hoje o que eu penso sobre isso. Isso pode dar amanhã, pode vir outras coisas, mas o que eu penso sobre isso hoje é isso, né? E eu acho que é uma visão bem realista dos meus limites e possibilidades. Thalita, Bom, nós temos um tempo muito curto, né? Mas eu gostaria agora que você falasse um pouquinho, né? Que a gente entrasse aí nas suas pesquisas, no que você está pesquisando, e da gente poder discutir um pouco o que seria essa desconstrução multiculturalista, né? E aí você tá. vai falando um pouquinho, né? Como que o pós-estruturalismo pensa a diferença,
Eu acho que você se debruça muito isso nas suas produções, e aí eu acho que a gente pode conversar mais um pouco sobre isso, e aí depois, né, eu acho que a gente vai ter que finalizar, mas dá para a gente conversar, então, sobre essas suas pesquisas. É, eu acho, eu vou começar pela desconstrução, né? Porque eu acho que a ideia de desconstrução ela ajuda a pensar sobre os limites do multiculturalismo, né? E pensar mais na questão da diferença. Acho que nos meus estudos, nas minhas reflexões, a questão da diferença cada vez mais ela se faz presente, né? Uma diferença conceitual, não uma ideia de uma diferença enquanto marca, mas trabalhar a diferença conceitual, né? Então, a ideia da desconstrução, eles falam, o método da desconstrução, a desconstrução ela não é um método, né? Acho que ela nem deve ser pensado, tentar transformar ela em um método. Mas eu acho que a ideia de construção tem a ver com uma postura do pesquisador, né? O que o Derrida fala quando ele está pensando na desconstrução é a ideia de que as palavras elas não podem expressar aquilo que a gente quer exprimir com elas, né? A gente quer dizer coisas com as palavras, mas as palavras são incapazes de dizer aquilo que a gente quer dizer. Elas sempre são incompletas, elas nunca se fecham. Então, a ideia da desconstrução tem a ver com isso, né? As palavras, os conceitos, eles não comunicam o que prometem, né? Então, existe uma impossibilidade de fechamento de um significado atribuído a qualquer coisa. Vai ter sempre uma lacuna na escrita ou na fala. E é nessa lacuna que se abre a possibilidade de se repensar isso, de modificar isso, né? Pois essas coisas são sempre incompletas. Então, a incompletude da linguagem é que nos possibilita pensar na ideia de desconstrução. Por quê? A gente, no pensamento moderno, a gente está muito... naturaliza muito a ideia de completude, de totalidade, né? O todos, o sempre, né? Ou as metateorias, as metas narrativas que procuram explicar o mundo funciona dessa forma e tal, não sei o quê. O que o Derrida está nos dizendo é que essa construção, ela tenta fechar, mas é impossível dela fechar. Então, existem sempre outras possibilidades de interpretação dos fenômenos e do mundo e tudo. E se existe essa possibilidade de outra interpretação, o Derrida chama-se, isso não é alienação, pelo contrário, não quer dizer que tudo é possível e deixa para lá, não é isso. Existe um amplo espaço para a gente disputar essas interpretações. Isso que está sendo dito sobre o mundo, porque toda a totalidade ela exclui, né? Toda a totalidade ela exclui. Você tem um projeto totalitário que é o melhor projeto, você está vendo o melhor mundo para o melhor das pessoas. A questão é que nem todas as pessoas vão ser contempladas nesse melhor de mundo, né? Então, é nesse sentido. Então, esse melhor de mundo para essas outras pessoas, eles também precisam entrar nessas disputas e a gente vai construindo o melhor no mundo como devir, né? Cotidianamente, não fechar que o melhor mundo é esse, e quem não cabe nesse mundo é porque é alienado. Acho que é um pouco essa questão que eu tenho procurado trabalhar nos meus estudos, né? Então, acho que abre caminho para a hiperpolitização, porque ela amplia a possibilidade de fechamento, de discussão, de disputas de narrativas, né? Então, porque as metanarrativas, elas se calçam num fundamento único, né? Então, o mundo é assim. Então, a gente precisa fazer isso para transformar o mundo. Agora, porque quando eu digo que o mundo é assim,
aí também é uma interpretação, porque o outro diz que o mundo é assado. Então, é isso que a gente está... Isso que o Derrida está chamando de hiperpolitização e que eu assumo também, né? Então, eu assumo que a linguagem não comunica o que promete e que para a gente se comunicar, a gente está o tempo todo tentando estancar, né? Fixar esses significados, que é uma forma da gente nos tornarmos inteligíveis. Então, meio que a gente faz de conta que a gente está falando da mesma coisa, mas a gente não está falando da mesma coisa, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, não, mas não é... Eu gosto muito de falar aquela coisa, não, mas não é bem assim, você não entendeu bem, sabe? Às vezes na conversa formal, não, mas não era bem isso que eu quero falar, que essas tentativas de estancamento, né? Então, essas tentativas, elas são necessárias, porque senão virava loucura, cada um falando para nada, mas estancar definitivamente é impossível. Né? É impossível estancar a produção de significados. Então, nós somos seres e na linguagem, e pela linguagem nós somos e estamos no mundo. Né? Nós estabelecemos relações. Relações que também são estáveis, né? Aqui, acho que é muito importante, eu estava discutindo essa semana, essa ideia da metanarrativa, né? Então é isso, o mundo é isso, e tudo que não concorda com isso está fora. Você cria uma polarização, né? O lado B, o lado A, né? E na tentativa de estabilizar, harmonizar, estabilizar, parar os conflitos no mundo. Acho que o pensamento moderno tem muito isso, o mundo ideal, o mundo sem conflito, o mundo harmônico e tal. E que é uma ilusão, né? Porque também o Derrida ele diz, o natural é a instabilidade, porque se a estabilidade fosse natural, a gente não precisa fazer tanta força para ter estabilidade. Toda a tentativa de controle, né? Das leis, das normas, de dizer o que o outro não sei o quê. Quando a gente olha para o país hoje, todas essas maluquices que esse governo tem feito para tentar estabelecer padrões de normalidade, o que é família, o que é, sabe? Isso são tentativas de estabilizar, de fixar e tal, porque eles olham e falam, não, é uma bagunça, porque agora a gente não sabe mais o que é família, quem que é homem, quem que é mulher, então é tentativa de ir lá e criar essa estabilidade, mas isso é contrário ao movimento natural. O mundo, a gente não o mundo, nem o mundo natural é estável, estável, né? Ele é caos, e como é que a gente pensa isso? Deixa eu só agilizar um pouco aqui. Nós temos 10 minutos. Tá, eu vou procurar agilizar. Então, eu acho que a questão do multiculturalismo é porque eu prefiro trabalhar com a diferença em vez do multiculturalismo, porque eu acho que os diferentes tipos de multiculturalismo, eles não dão conta de superar essa dualidade, sabe? Porque eles, em geral, trabalham a diferença como uma marca em si, a diferença que já existe. Então, você é o negro, você é o índio e tal. E essas coisas, significar alguém, né, como negro ou como índio, não tem a ver com aparência só, porque a partir dessa significação vem toda uma hierarquização, né? Mas você usa o fenótipo para desqualificar aquela pessoa. Isso é uma construção discursiva, né? Isso é uma construção discursiva. Em si, as pessoas são diferentes, mas todos nós somos diferentes. Quando você pega essa diferença e usa a marca para desqualificar a pessoa, é aí que mora o perigo. E aí eu acho que eu quero pensar uma forma de combater isso, de contrapor isso, que rompa desse dualismo, né? Que entenda que nós todos somos diferentes, que isso tudo é produção discursiva. E quando eu digo que é produção discursiva, não estou minimizando. Um dos efeitos do discurso é a morte das pessoas.
né? Um dos efeitos do discurso é as pessoas se convencerem de que elas podem sufocar o outro, dar tiro no outro, porque o outro não vale nada. Então, o discurso produz efeito, produz realidade, né? Mas é uma construção discursiva. Então, quando essas enunciações, quando eu anuncio uma pessoa negra, né, e destaco essa marca da pessoa, elas produzem efeitos que justificam o preconceito e uma diferença que ameaça, né? O outro passa a ser visto como uma ameaça. E aí, porque ele é uma ameaça, eu posso ter o direito de matá-lo porque ele está me ameaçando. Foi a justificativa da defesa do Shawn, lá, do assassino do George Floyd, por exemplo. Né? Então, eu acho que a luta antifascista não é, na minha opinião, uma luta por uma igualdade idealizada. Então, nós somos todos iguais e tal. Não, eu acho que como é que a gente vive em conflito, sim, mas tratando nossos conflitos sem tornar o outro um inimigo que a gente precisa matar. Porque se o outro deixa de existir, a gente também não existe mais. Né? Então, é um pouco fazer essas discussões. Eu acho que lutar pelo direito de sermos diferentes e termos igualdade de direitos e oportunidades, respeitadas as nossas singularidades. Acho que o Boaventura fala isso de uma outra forma, mas eu acho que é isso. Né? Então, porque também não dá entrar na lógica de você... Acho que cultura é fluxo. Cultura é produção de significados sobre o mundo, né? Então, se você... a gente pode trabalhar, eu gosto muito na história do reconhecimento cultural e tal, que é sempre de assimilação do que é diferente a uma cultura hegemônica também, né? Porque as relações de poder, também de pensar no mundo e que não vão ter mais relações de poder, a gente é marcado pelas relações de poder. Como é que a gente trata isso é que acho que é complicado, né? É importante a gente reconhecer. É importante reconhecer isso. Porque professores e alunos são todos iguais. Eu falo, não são, não, gente. Porque senão a gente não teria um professor dentro da sala e um montão de aluno. Não é, a questão é o autoritarismo, a partir daí estabelecer uma relação autoritária. E eu acho que a gente tem que combater isso. Mas são responsabilidades diferenciadas, percebe? Sim. A gente está submetido de uma instituição e tal. Então, as relações de poder ali estão marcadas. Agora, como é que você trata essa relação de poder não te dá direito de desrespeitar o outro? Pelo contrário, né, na minha opinião. Né? Exatamente. Então, Thalita, eu acho que a gente tem que finalizar, porque eu estou com medo de derrubar a nossa live, mas está muito boa. Se você puder finalizar, para a gente não... Não, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que, só para dizer aqui para vocês, assim, nenhuma das... Eu tenho feito as minhas reflexões, pensado nessas coisas, as minhas pesquisas, agora eu estou estudando avaliação sobre isso, né? Porque acho que a avaliação não tem possibilidade de fazer uma avaliação justa, porque o outro vai sempre se sentir incomodado, então como é que você trata esses conflitos nessa relação? Não é abrir mão da avaliação. Eu não sou adepta de abrir mão de nada. Eu acho que a gente tem que repensar na ideia da reconstrução, da desconstrução. A gente tem que repensar como é que a gente está agindo, o que é que a gente está fazendo a todo minuto. A todo minuto. A gente precisa estar prestando atenção, renovando a vigilância a cada minuto. É isso que eu acredito. E eu também não desacredito na escola e não desacredito da possibilidade de construção de um mundo melhor. Só que eu acho que essa construção ela começa ontem, hoje, amanhã e depois. Ela não está jogada lá na frente. Entende? Eu acho que é hoje. Assim. Então, eu sou daquelas pessoas... às vezes acontecem as coisas, aí as pessoas falam, mas foi pouco. Eu falei, gente, o assassino do George Floyd foi condenado. Mas não tem a mais, foi uma vitória, gente, porque se não for uma vitória da gente, vai ser uma vitória de quem? Alguém que deu,
Uhum. Eu acho que eu acho que é um exemplo, não vai resolver essas questões, entende? Não, não vai, mas não vai resolver a si mesmo. Mas acho que toda vitória que a gente tenha nessa luta, na construção desse mundo melhor, que cada um vai, a gente vai, na luta, é no dia a dia Se que a gente vai organizando. discutir como o que é o melhor, né, para cada um, que possa incluir as pessoas e tal. Mas eu acho que a gente não deve abrir mão, nem botar mais. Mais não. Né? É uma vitória. Não é suficiente, é insuficiente. E a gente vai ter que continuar lutando. Mas só os movimentos conseguem avançar, porque senão a gente estava muito mais lá atrás. É isso. Exato. E aí, isso, sem estabilidade e apostando na hiperpolitização. É isso que eu. E Thalita, agradecer demais a vocês. um beijo, muito obrigada. Obrigada a todos. Vou finalizar aqui porque já vai acabar. Muito obrigada de verdade. Foi todo mundo aqui falando que foi muito potente. Muitas pessoas mandaram um beijo para você, Thalita. Espero que eles possam ter uma parte 2. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, boa sexta.